Lockcast diretamente da Analog Rental Show 2025, aqui nos dias 4, 5 e 6 de junho, diretamente do Expo Minas, na cidade de Belo Horizonte. É um Lockcast diferente, né? São entrevistas mais rápidas, são bate-papos mais rápidos, e agora eu estou aqui com o meu irmão, grande amigo, Thiago Vitor, da Previsa. Thiago, muito obrigado por você ter aceitado o convite aí. Eu sei que é corrido, né? A feira tem muita coisa para fazer e visitar, mas obrigado por você ter reservado um tempinho para conversar com a gente. É um privilégio, é uma honra, né? Sempre poder contribuir, né? E o carinho que nós temos por esse segmento, né? Para a Analog, pelo Sindilec, é um carinho especial. Fala um pouquinho, apresenta o Thiago para o locador, né, que está assistindo a gente, e fala um pouco da Previsa. Essa parceria que o Sindilec tem com a Previsa, essa expertise que a Previsa tem com relação à locação de equipamento. Maravilha, maravilha. Bom, Thiago, 43 anos, administrador e contador. Primeiro eu fiz administração de empresa, depois eu fiz contabilidade. Por pressão, seu pai. Por pressão. Nascido e criado dentro de um escritório de contabilidade. Tem jeito, isso é diferente. Então, comecei a trabalhar com 14 anos desde o escritório de contabilidade. Tive a oportunidade de sentar em todas as cadeiras, né? Só não fiz comida, o resto eu fiz. Né? E aí, Deus me deu essa oportunidade de começar muito cedo, então a gente começou a participar da vida das empresas muito cedo, né? Tem mais ou menos uns 15 anos que eu fui eleito presidente da Previsa, né? A Previsa tem mais de 170 pessoas a bordo, então o que faz a gente um dos maiores escritórios de contabilidade do Brasil. Hoje em Minas Gerais, vocês devem ser o maior de Minas, então. Provavelmente a gente está entre os top 3 de Minas Gerais. Entendi. E assim, a Previsa, né, tem mais de 45 anos, e o nosso propósito enquanto empresa é contribuir para o crescimento de pessoas e de empresas, né? A gente acredita que sempre antes de um CNPJ crescer, um CPF precisa crescer, né? Então a gente tem muito essa visão de jornada, né? A Previsa é aquele escritório que se coloca ao lado do empresário em sua jornada, tentando ter professores diferentes a cada etapa da jornada do negócio, né? E com isso a gente tem uma carteira de mais de 800 empresas, só de empresas na área de construção civil, locadores, são mais de 200 empresas, né? Então a gente gosta bastante desse segmento. Esse segmento de locadores, a princípio ele parece ser um segmento fácil de trabalhar a parte fiscal e contábil, mas são tantas nuances, tanta maldade que precisa ter, pra você ter um diferencial competitivo, pra você ter performance tributária, que isso faz com que a gente aposte bastante no segmento. Como que a Previsa ela consegue atuar dentro da locadora de maneira estratégica? Pois é, nós escolhemos atuar com locadores que querem performance tributária, que querem sair do básico ali da tributação e terem instrumentos contábeis e performance tributárias com qualidade crescente, né? Vamos falar assim. Então, nós temos 2 times que trabalham com os locadores, né? No primeiro time a gente chama de business, que são os locadores que estão ali em fase de ajuste das suas atividades, tá? Eles precisam ainda de muita mentoria para colocar a coisa em ordem, né? Então a gente atua. E aí o próximo time a gente chama de corporate, que é um time que trabalha a performance das empresas, tá? Então esse time já pega locadores mais desenvolvidos, tá? Então esses 2 times juntos formam uma unidade só de locadores e equipamentos, tá? Então nós temos esses 2 times que a gente entendeu, porque a gente precisava criar uma jornada dentro da Previsa, tá? Eu não podia colocar aqueles que precisam de muita mentoria ao lado daqueles locadores que já são um pouco mais profissionais, né? Faz sentido? Faz sentido, com certeza. Olhando aqui em termos de feira, né, qual que é a importância da Previsa participar de uma feira igual a Analog Rental Show? Maravilha. Bom, em primeiro lugar, a gente tem a oportunidade de rever os amigos, né? Rever os clientes de outros estados vêm nos procurar. Há momentos atrás eu estava conversando com a turma de Joinville, né? Fui fazer uma palestra lá depois e trouxe alguns clientes, né? Depois da palestra. A palestra inclusive foi sobre reforma tributária. Então é difícil às vezes a gente deslocar até Joinville para visitar todos os clientes. Então é uma primeira oportunidade, é uma oportunidade de a gente reencontrar todos os clientes, parceiros e amigos, né? E o segundo é uma oportunidade clara de divulgar o que a gente faz um pouquinho, os nossos resultados, os nossos números, né? O carinho que a gente trata o segmento. Então, eu acho que é bem. Então, é uma vitrine, né? É uma grande vitrine.
e que vem gente de quanto é lá do Brasil para conversar com a gente. Aí o Sindilec de Minas utiliza bastante a Previsa para fazer capacitação, treinamento, palestra, principalmente desses temas que são tão difíceis de mexer, que é a parte fiscal, tributária, ainda mais a reforma tributária que está vindo aí, né? E todo mundo com aquele ponto de interrogação na cabeça, o que vai acontecer com o meu negócio depois dela, né? E a Previsa, ela vem como um braço de informação, um hub de informação para o locador, informação de maneira simples, descomplicada e de alento também, porque a Previsa fala toda hora, pode vir para a Previsa que você vai ser bem acolhido, pode vir a reforma tributária que for, que a gente vai cuidar bem de você. Perfeito. Assim, a gente se debruçou sobre o assunto de reforma tributária desde o início, né? Existem associações e clientes que nos pagam para estar mensalmente em Brasília discutindo o assunto, tá? E assim, a gente escolheu como propósito contribuir para o crescimento das pessoas e das empresas, e aí a gente precisa entender que a gente precisa apostar na jornada do empreendedor, né? Então a gente usa muito treinamento, muita mentoria, né? Comunidades de negócio, encontros, para a gente mentorear essa jornada. Então, a gente aporta muita informação mesmo para ajudar o empresário nessa jornada, né? E de fato o assunto de reforma tributária está nos preocupando. Existe uma majoração prevista ali da carga tributária. Vamos dizer que existe uma dinâmica de alteração da carga tributária dos locadores. Está muito claro ali que vai acontecer. Então é preciso aportar muita inteligência contábil, muita inteligência fiscal no processo, né? Para que o locador ele não perca a competitividade, né? Que a gente sabe, né? O cliente final ele é muito volátil ali, a questão de variação de preço, né? Então nós precisamos aportar muita inteligência fiscal no processo de revisão dos preços que vão acontecer nos próximos 7 anos, de maneira que o locador continue na ponta, continue com a sua competitividade em vista. Com certeza. E eu vou dar um recado para você, locador, aqui, ó. Se a sua contabilidade é daquela que só te manda guia para pagar, dá uma ligada para a Previsa e leva o seu negócio para dentro da Previsa, que lá você vai ver a performance que o seu negócio vai ter. Maravilha. Eu falo sempre que número é o mais importante, né? Uma vez eu fui vender uma empresa num andar muito alto, numa empresa chique lá em São Paulo, e tinha uma frase na parede que falava o seguinte: se nós temos números, vamos analisar os números. Se tudo que nós temos é opinião, vale de quem manda mais. Então a gente precisa avaliar os números. Exato. Os números da reforma tributária, a performance da empresa e melhorar esses números. É isso que a gente se propõe a fazer. Bacana. E o Brasil passando aí por um momento, vamos dizer assim, um pouco turbulento com relação à política, né? A gente está vendo aí uma certa inquietação aí dos mercados, né? E a contabilidade, mais do que nunca, precisa virar parceira do seu negócio, locador, para que você consiga navegar por isso tudo de uma maneira mais tranquila possível, né? Então, como é que você analisa esse 2025 aí, Thiago? Bom, eu analiso como uma oportunidade para quem tem a sua contabilidade organizada. Quando você tem um balanço que tem peso, você tem mais elementos para buscar um financiamento. O dinheiro está um pouco mais caro, porque a taxa Selic aumentou, mas se você tem um balanço que tem peso, tem números, né, que está fechado, você tem mais credibilidade para buscar dinheiro, para reinvestimento, para comprar equipamento, etc. Então, eu vejo que o 2025 é uma oportunidade para quem quer se organizar ou para quem está organizado. O agente financeiro, na hora que pega o balanço bem organizado, vê que você tem a gestão 4.0 depois da vírgula, como a gente costuma falar, né? Tem mais confiança em te dar o crédito do que daquele que simplesmente senta na cadeira do gerente, olha, eu preciso de recurso financeiro, mas ele só vai emprestar se a empresa provar que ela tem uma saúde financeira e ela é organizada. Com certeza, é exatamente isso. Ele tenta ranquear o seu risco ao te emprestar o dinheiro. E quanto mais você tem um balanço palpável, quanto mais você tem o seu imobilizado, que é uma dor desse segmento, o controle do imobilizado. Quanto mais você tem o seu imobilizado bem registrado, controlado, o valor da sua empresa está ali no imobilizado, ele está classificado corretamente dentro do balanço, menor é o risco que se expõe à instituição financeira e maior é a grana que ela te empresta. Faz sentido? Com certeza, com certeza. Inclusive, esse é um dos elementos necessários para se fazer um ótimo evaluation da empresa. Perfeitamente. Agora, falando um pouquinho aí de a importância do segmento rental, né? A gente vê que é um segmento pujante, mas a gente vê aí alguns empresários não tendo
vamos dizer assim, a dedicação necessária na gestão do negócio, né? E locação de equipamento é um negócio complexo, né? Contabilmente, você sabe falar isso melhor que a gente. Então, se você tivesse que dar alguma dica, uma orientação de gestão para o locador que está assistindo a gente agora, qual que seria? Olha, eu falo sempre que a gente precisa especializar os subsistemas da administração. Colocar um financeiro bom sentado na cadeira de gerente financeiro, colocar um RH bom sentado na cadeira de RH, planejar, colocar um analista contábil bom sendo o nosso contato dentro do locador, né? Ou seja, você criar musculatura de gestão. Não se levanta peso sem musculatura, regra geral, né? E nas empresas, musculatura são pessoas, processos e gestão, né? Pessoas capacitadas no lugar correto, processo bem definido e a gestão com seus rituais, com seu planejamento, entregando performance, né? Então, a minha dica é crie musculatura, né? Tudo bem que o empreendedor, às vezes, ele não gosta do financeiro, ele gosta de ficar no campo, ele gosta de mexer com máquina, ok, isso é justo, perfeito. Mas coloque pessoas boas sentadas nas cadeiras estratégicas para que haja performance empresarial. Faz sentido? É claro, ali, cada um no seu quadrado, né? Verdade. É isso aí. Thiago, muito obrigado por você ter vindo aqui bater esse papo rapidinho com a gente, mas é aquele 15 minutos que vai acender a luz na cabeça do locador e que ele vai sair depois desse episódio aqui com ideias novas, com a cabeça mais fresca, querendo o melhor para o negócio dele, contando com a Previsa e contando com o Sindilec de Minas Gerais. Maravilha, eu agradeço bastante o Sindilec. O Sindilec se coloca ao lado das empresas para impulsionar, apoiar a jornada dos empreendedores, faz um trabalho admirável e é um privilégio, uma honra para a gente poder ser parceiro do Sindilec. Muito obrigado pela oportunidade. A honra é toda nossa. Obrigado, viu, Thiago? E fica aí que daqui a pouco vai vir mais um entrevistado para conversar com a gente. Um abraço.